Vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar das condições políticas para o governo implementar a agenda econômica. Eu converso agora com Gaudêncio Torquato, que é analista político e consultor de comunicação, e Rogério Schmidt, que é cientista político da Empower Consultoria. Boa noite aos dois. Boa noite. E vamos começar falando da situação de hoje, né? Foi a primeira grande manifestação nas ruas contra o governo Bolsonaro, contra uma decisão, o corte de recursos para a área de educação. E uma outra coisa aconteceu simultaneamente, que foi a convocação, não convite, para o ministro da Educação ir ao plenário da Câmara, né? E não de uma comissão que já estava até acertada. Começando pelo Torquato, como é que você vê a situação, o que aconteceu hoje? Pois é, hoje foi o dia, vamos dizer, o primeiro dia, contrariamente ao governo Bolsonaro, em termos de manifestação de rua. Tivemos uma manifestação em 173 cidades do país, uma grande manifestação de maneira pacífica, na minha visão não houve desordem, né? Foi uma manifestação, evidentemente, trabalhando com a questão da educação, com os cortes na área da educação, e o governo, na minha visão, vai começar a ter que conviver com essa situação. Foi o aviso, sinal amarelo. Por outro lado, o ministro da Educação foi ao Congresso, à Câmara Federal, e houve lá um embate muito quente. Na verdade, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, ele chegou a provocar, ironizar os deputados. A certa altura ele perguntou se os deputados conheciam carteira assinada. Então imagina, ele provocou. E eu acho que o governo está indo de maneira muito desarticulada. O governo caminha, na minha visão, para um descenso, para uma descida na estrada da visibilidade e do poder. O presidente em exercício hoje, Mourão, reconhece a falha da comunicação. Na minha visão, tudo isso vai contribuir para o esvaziamento progressivo da base governista, ou seja, os partidos governistas estão, inclusive, evitando falar com o presidente. Os nanicos hoje recusaram uma conversa com o presidente. Os nanicos, nem os partidos de centro. Então, nós estamos vendo aí um governo menor, um governo que não está à altura do país. Eu tenho analisado aí os comportamentos, vamos dizer, dos protagonistas principais. E há uma inveja muito grande hoje, eu acho que é um ciúme da família Bolsonaro em relação aos generais, que estão, na minha visão, exercendo poder moderador, incrivelmente poder moderador. Quem está exercendo poder moderador não são os civis, os militares do poder. Então eu vejo com muita preocupação, Denise, a situação do país. Eu vejo que se continuar assim, se o governo continuar desarticulado no Congresso Nacional, na minha visão, o governo tende a criar um problema seríssimo, inclusive um problema que vai ameaçar as reformas. E eu queria saber do Rogério exatamente qual o balanço que faz do dia de hoje, o que fica das manifestações, da convocação do ministro. E mais do que isso, o governo está tendo de lidar com uma dificuldade enorme para manter a reforma administrativa, que foi a primeira grande iniciativa no sentido de reformular a estrutura do país e a economia, e a medida pode caducar por não ter apoio político. Como é que fica essa situação? Eu diria, Denise, que a declaração mais sensata, mais equilibrada do dia nessa balbúrdia toda foi a do vice-presidente, o general Mourão, né, que reconheceu que, de fato, o governo tem um problema sério de comunicação, tanto com a classe política, o Congresso, né, como também com a opinião pública, né, criando essas polêmicas, aí, muitas delas desnecessárias. Em relação ao dia de hoje, do ponto de vista assim, de risco político, eu acho que essas manifestações, por enquanto, concordo com o Gaudêncio, acho que acendem o alerta amarelo. As ruas são sempre um termômetro importante, né? Mas eu acho que o risco seria se essas manifestações deixassem de ser dominadas por partidos de esquerda e centrais sindicais, como parece ser o caso até o momento, né? E adquirirem um espectro, né, representativo mais amplo. Salvo engano, isso até agora não aconteceu. Me parece, não vi números ainda, mas que as manifestações de hoje em São Paulo, no Brasil inteiro, ainda foram muito dominadas pela oposição de esquerda categoria, né? ao governo. Estudantes e professores também, né? Sim, teve mas uma adesão muito grande. Sim, mas com bandeiras de centrais sindicais, de partidos políticos de esquerda, né? Então isso acho que isso só não é suficiente para provocar abalos no governo.
Isso não causa uma preocupação maior, porque tinha centrais sindicais, e não era apenas da CUT, outras centrais participando também, e tinha estudantes de colégios particulares. Muita gente até criticou, mas eu acho que não é só uma questão da verba, é a questão de todo o contexto, de todas as falas que têm sido dadas aí pelo ministro em relação à educação. É verdade, mas isso tem a ver com aquela declaração do vice-presidente de que o governo tem um problema de comunicação. Veja bem, eu acho que as oposições estão recuadas, porque há um princípio de ciência política que quando o inimigo está muito ruim, não interfira, deixa ele continuar ruim. Na minha visão, as oposições estão vendo o Bolsonaro dessa maneira. Daí porque não querem interferir muito no processo, deixa ele se desgastar sozinho. Então, a utilização, veja bem, dessas manifestações pelas centrais sindicais, pela CUT ou pelo PT, neste momento, seria algo desastroso para eles. Porque, evidentemente, isso assumiria, vamos dizer assim, uma fisionomia muito político-ideológica. Então, eu acredito que eles aproveitaram o momento para tentar aparecer aqui e ali, de maneira muito tênue, para não exatamente chamar a atenção. Então, o momento é realmente de muita expectativa. Esses movimentos, já uma nova convocação para o dia 30. Não acredito muito, viu, Rogério? Porque isso seria uma tentativa de greve geral dia também, 30, né? exatamente da única que já está querendo se aproveitar, a União Nacional dos Estudantes, dia 30. Não acredito que vai acontecer grande coisa, mas, de qualquer maneira, vamos ver até onde vai esse processo, porque, evidentemente, o ponto central será a discussão sobre a reforma da Previdência. Se passar, eu acredito até que passe um pouco, mas na minha visão não vai ser nesse semestre. Mas tem a questão da reforma administrativa e no acabamos geral... não falando. Né? Exatamente. Agora, no geral, é um problema só de comunicação, é um problema de falta de programa, porque a gente vê muitas idas e vindas e desmentidos. Hoje nós tivemos, por exemplo, em relação a tabela de imposto de renda, que o presidente Bolsonaro defendeu correção no ano que vem, com aumento dos limites de abatimento. E aí o ministro Paulo Guedes disse que é o contrário, ele quer cortar o abatimento de gastos com saúde e educação, porque quem tem essas despesas seriam privilegiados, porque utilizam o serviço público, o serviço particular de saúde e também de educação. Então, tem algumas posições contraditórias de fato, né? É verdade. Eu diria que, indo além do que o vice-presidente falou, que o problema do governo não é só de comunicação, é de articulação política. Né? Nesse momento, claramente, acho que o Gaudêncio vai concordar comigo, o governo não tem uma maioria constituída, estável, nem na Câmara, nem no Senado. Né? Quer dizer, então, esse que é o verdadeiro problema. Quer dizer, a aprovação ontem da convocação do ministro da Educação por 307 votos, né? 82. A 82 já foi um sinal, um aviso do Congresso de que o Executivo precisa trabalhar melhor do que tem feito. Agora, a questão da articulação com a sua própria... Você colocou um problema aí, eu queria lembrar o seguinte. Hoje é que minha ficha caiu em relação à questão do tsunami. Lembre-se que na semana passada o presidente Bolsonaro alertara para assim, olha, vocês cuidado, na próxima semana pode haver um tsunami. E hoje o Carlos Bolsonaro, filho dele, num Twitter, ele revela o seguinte: olha, pode acontecer um fato aí que vai implicar no impeachment do presidente. Na derrubada do capitão. Na derrubada do Jair Bolsonaro, o filho falando sobre o pai. Aí eu liguei uma coisa com outra. O que seria? Ele coloca digamos assim, a não aprovação, a caduquice da MP, da reforma administrativa, Rogério. Ou seja, se não passar essa medida provisória da reforma administrativa, o que vai acontecer? Vão ressurgir 10 ministérios lá do governo Temer, 39, então mas qual seria a gravidade? E o risco disso acontecer é real. Real. Quer dizer, a Câmara, se a Câmara não votar, ainda tem uns 15 dias, 15, 20 dias de prazo até a MP caducar, né? Mas precisa ser aprovada na Câmara na semana que vem e no Senado logo na semana subsequente. Tem que ser votado em plenário. Tem que ser votado em plenário. Então, sob o risco de acontecer esse desastre administrativo aí
Seria um caos. de toda a estrutura do Poder Executivo. Foi a primeira MP baixada pelo governo no dia 1º de janeiro, né? E esse é um problema concreto que ele vai ter de resolver na próxima semana. Agora, tem um outro problema, que é o baixo crescimento da economia. A gente já viu aí nos primeiros meses uma queda da popularidade do governo, queda da avaliação do governo, até surpreendeu em relação a governos anteriores. Hoje nós tivemos a divulgação dessa prévia do PIB, quase que confirmando uma retração da atividade no primeiro trimestre, desemprego cresceu. Nesse caso, como é que fica a condição do presidente junto à população? A questão de popularidade que pesa muito também. De novo, é um alerta amarelo, né? Quer dizer, a economia é um eleitor forte e um fazedor de opinião pública, né? Eu ficaria especialmente atento aos índices de inflação. Me parece que, do ponto de vista do povão, eu acho que a inflação começa a ficar descontrolada, aí sim se reflete nas taxas de popularidade do governo, né? Que são ruins comparadas a outros governos anteriores, no mesmo momento do tempo, mas vale lembrar que hoje o país está dividido em 3, né? 1/3 da população tem uma avaliação positiva do governo, 1/3 uma avaliação negativa e 1/3 uma avaliação regular. Arredondando aí a média das várias pesquisas, né? Isso ainda ou seja, o governo ainda tem uma gordurinha para queimar. Ainda não é uma situação digamos, pré-falimentar, né? Mas é importante ficar atento, especialmente aos índices de inflação. Agora, os grandes bancos já colocaram nos seus índices aí, crescimento já recorre para 1%. 1%. O dado hoje mais ou menos comum é o de 1%. Ora, isso já de uma certa forma faz um refluxo do mercado. Os investidores começam a puxar o carro para trás. Então você vê que a confiança do investimento dos investidores internacionais começa a decrescer, o que é muito ruim. Então eu vejo um cenário muito negativo. A leitura de hoje, Rogério, me deixa profundamente preocupado. Com Paulo Guedes falando em abismo, estamos na beira do abismo, pode não acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então há um perigo muito grande, real, realmente, de as coisas acontecerem negativamente a partir da caduquice dessa medida provisória sobre a reforma administrativa. Agora, a gente não falou disso. O mercado reagiu mal hoje, o dólar bateu nos 4, em boa parte por causa dessa fala do ministro ontem, reconheceram que a economia está à beira do abismo. A gente não falou disso, Denise, mas a gente não pode esquecer da reforma da Previdência, né? Se a reforma da Previdência for, eventualmente, hoje parece até quase impossível, né? Mas se porventura ela for aprovada na Câmara antes do recesso parlamentar de julho, do ponto de vista de expectativas do mercado financeiro, né, isso fará uma diferença enorme, positiva, né, para o governo Bolsonaro. Né? Eu acho que ele conta na Previdência com uma certa conscientização dos políticos de que é necessário ter alguma reforma. O próprio presidente Rodrigo Maia falou que tem reiterado que está pessoalmente empenhado na aprovação. O Rodrigo em Nova York hoje, e o governador de São Paulo também, eles foram muito otimistas perante os empresários que estavam lá no café da manhã. Eles foram muito positivos no sentido de que acreditaram na reforma da Previdência e realmente aí o plenário que estava lá ficou entusiasmado. Mas, evidentemente, a área política, na minha visão, está ainda em cima do muro. E ao contrário do que você imaginava, aquela base de 320 parlamentares que era a base do início do governo, hoje ela não chega a 200. É cento e poucos. Não, chega a 82. Então, há um perigo. 82 que está fechado, né? E veja bem, e aí é o seguinte, o governo não terá saída se não voltar à velha política. Ou seja, negociar com o Congresso Nacional. Bom, nós vamos continuar acompanhando os próximos capítulos, né? Tem sido pelo menos um governo bastante emocionante, não é? De tédio a gente não vai morrer. Né? Exatamente, eu agradeço muito a participação do Gaudêncio Torquato, que é consultor político de comunicação, e o Rogério Schmidt, que é cientista político da Empower Consultoria. Muito obrigada aos dois, uma boa noite. Luciana.